Olá, gente. Amém. Primeiro, estou muito feliz, né, cara? Que eu estou esperando esse momento já tem um tempo. Tá ruim da gente marcar, toda vez que a gente marca de dia, alguém não pode ir, dá sempre alguma coisa. Eu acho que é um dia que a gente tem que se sacrificar mesmo, que domingo é sinistro, a gente que trabalha sábado aqui, o único dia para dormir um pouquinho mais. Mas é o dia que está dando, né, cara? O Felipe tem feito isso, tem dado certo, tem conseguido fazer uma vez por mês. E eu estou querendo fazer também, né? No caso para mim vai ser dois, né? O dele e o meu. Mas é um sacrifício que a gente tem que fazer. Eu sei que muita coisa, eu creio que muita coisa pode ser evitada por conta dessas reuniões, né? Eu acho melhor a gente sacrificar um dia ou outro do que lá na frente a gente ter que lidar com situações que a gente poderia ter resolvido por conta de uma exposição à palavra, né? Esse dia eu tive uma conversa com o Léo e Robson, que foi muito proveitosa, foi o quê? 1h30 de conversa, sabe? E questões como eles lideram célula, então era um assunto referente a tratamento de outros, né? Então eram coisas que eu já passei e eu sei que eles estavam passando e eu creio que foi um tempo de como é que fala? Abreviar muita coisa, né? A gente precisava passar aquilo tudo primeiro para aprender sozinho, a gente pode aprender com a experiência do outro e evitar muita coisa. Eu creio nesse tempo também, a gente pode estar como homem da casa, né? Não uma fala para a nossa família inteira, é para a gente como líder da nossa casa. E eu creio que é um esforço válido, né? Para a gente poder até se programar e pelo menos uma vez por mês, sempre foi a ideia, né? Eu sempre falo isso, no final das contas fica aí, sei lá quantos meses a gente fez a outra vez. E a gente não consegue fazer. E a gente vai se esforçar para isso. Amém? Amém. Então, a palavra que Deus me colocou no meu coração, que eu tive uma conversa com uma pessoa, foi sexta-feira retrasada, referente a que palavra que nos move. Essa é a palavra. Qual palavra te move? Né? O que te faz fazer o que você faz? No reino de Deus, na tua família, nos teus amigos, com relação às coisas de Deus. Qual é a palavra que te move? Né? Como é que eu sei que aquilo que eu estou fazendo foi Deus que mandou fazer? Ou porque era algo que estava óbvio que tinha que fazer, ou porque todo mundo estava fazendo, ou porque de repente eu fiquei na minha achando que não era para fazer, mas era. Como é que eu sei, né? Se eu estou no lugar certo, na medida do que eu posso fazer, claro, que eu não vou dar um passo maior que a minha perna, mas qual é a palavra que te move? Qual é a palavra que me move? Né? Qual é a sua convicção em Deus, daquilo que você precisa fazer, do seu chamado, do seu serviço? Estou falando só de ser pastor, de ser mestre, evangelista. Estou falando onde a gente está hoje, onde a gente funciona hoje, o que a gente está fazendo e o que nos move, o que nos motiva, né? Para a gente ter certeza de que a gente não vai parar. Né? Eu acho que essa é um resumo do que eu estou perguntando. O que me faz não ter certeza que eu vou abandonar Jesus amanhã, por exemplo? Que eu não vou querer saber de ser mais líder de célula, quem já é vai desistir, quem não é nunca vai querer saber. Aquilo que eu falo, enfim, o que me move? Porque a gente precisa de uma direção, né? Tudo na vida precisa de uma direção. Você começa um curso, você começa um aprendizado, você precisa ter um objetivo. Você precisa saber onde você quer chegar, porque as coisas vão se levantar no meio do caminho para tentar te trazer confusão, te trazer dúvida. Será que é isso mesmo? É sempre assim, nunca vai ser fácil. Tudo que você começa, você no meio do caminho vai encontrar alguma coisa para te trazer dúvida. Você só continua se tiver uma convicção muito grande. Mas você precisa ter essa convicção. Por exemplo, se eu te pedir alguma coisa agora, sei lá, te dou a chave aqui do carro, aí falo, Dimar, vai lá no meu carro, pega minha carteira lá pra mim, que eu vou precisar de um cartão lá pra passar pra minha sogra aqui. Pode fazer isso pra mim? Antes mesmo de Dimar descer, ele já vai imaginar eu com a carteira na mão, aquilo que eu pedi pra ele fazer já pronto, porque é uma coisa simples, né? Descer aqui e pegar e me dar. Agora imagina, ele chega ali na escada, aí o cachorro do Zemi tá solto. Aí ele, pô, o cachorro tá solto, ele vai chamar alguém, né? Pô, o Zemi tá ocupado. Vânia, Isabela, alguém pode prender o cachorro aí que eu tenho que passar? Porque ele tem um objetivo, ele não vai parar por causa do cachorro. Aí ele passa pelo cachorro, chega lá no portão, o portão do Zemi só abre com o código de barra, só ele que abre. O que ele vai fazer? Ih, o portão não está abrindo. Pô, vou desistir, vou voltar, vou ficar lá em cima sentado. Não, pô, o Léo me pediu a carteira, vou ter que dar um jeito. Alguém pode abrir para mim, vou tentar, vou pular o muro. Eu tenho um objetivo, eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele chega lá, ele pega e vai trazer para mim, vai abrir o carro, vai fechar, vai trazer, quando você for ver vai estar aqui. Mas ele tinha uma convicção. Agora imagina, eu estou aqui assim, precisando de alguém para me ajudar, mas não fala o que eu quero. Aí tu vai e deduz que eu quero alguma coisa, não tem como tu adivinhar, né? Mas tu deduz, eu estou querendo uma vassoura. Sei lá, tu cismou que era uma vassoura, tu vai lá descer. Aparece alguma coisa para tu fazer, tu fica, pô, mas será que ele queria isso mesmo? Pô, um cachorrão ali, ele nem falou nada do que ele queria. Ah, vou deixar para lá, qualquer coisa ele vem buscar. Ele não tinha uma convicção, ele deduziu que fosse aquilo. Por mais que desse para perceber que eu queria alguma coisa. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente sabe que Deus quer alguma coisa da gente em determinados lugares,
mas a gente vai pela nosso achismo, aquilo que eu acho que Deus quer, e por isso que a gente desiste, porque a gente não tem certeza que é aquilo. Agora, se tu ouve claramente, vai lá e fala de Jesus para aquela pessoa, fala essa palavra, diz esse sim ou diz esse não, ou... você vai, cara, você vai, porque você tem uma convicção, não importa que apareça, que se levante, mas tem uma voz dizendo, vai, continua. Você já vê aquilo pronto, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, geralmente a gente vê aquilo pronto. Começa uma obra, pode não parecer nada, né? Mas o cara que vai fazer aquilo já vê terminado. Nem você que está pedindo para fazer, às vezes tem noção, né? Igual a gente passou por obra lá há pouco tempo, nem eu tinha noção de como iriam ficar as coisas. Vi o cara arrancando aquela porta com um buraco, quase 2 vezes a porta que estava. Eu falei, meu Deus, como é que isso aí vai ficar bom? Um dia ele vai ter embolso, vai ficar abrindo e fechando, vai arrastar. E no final das contas está lá. Mas o cara que faz, ele já está vendo aquilo pronto. E a gente precisa ter essa convicção, porque a gente tem uma direção, uma palavra. O que é a palavra que te move? Né? O que te motiva? Aí, continuando. Você está construindo alguma coisa? O que você está construindo? Ou tua obra está parada? Porque a obra, por mais que seja demorado, cada dia você faz um pouquinho, né? Parece que você não está fazendo quase nada, mas é uma evolução. É uma terra, um entulho que você tirou, é um saco de cimento que chegou, é uma massa que você virou, e daqui a pouco aquele tijolinho vai subindo. É um negócio que vai demorar, sei lá, 6 meses. Mas não dá para fazer nada, não dá para fazer 6 meses num dia. É um dia a cada, né, atrás do outro. E o que você está construindo? Qual é a tua obra hoje? Né? Qual é a tua missão? O que Deus falou para tu fazer e tu está fazendo? Ou a gente só está esperando também? Porque tem os dois extremos, né? Aquele que faz sem direção, ficou um doido fazendo, se desgastando. E o que também procura não fazer porque não sabe o que tem que fazer. Mas a gente só vai descobrir procurando. Por que eu estou falando isso? Porque eu fico pensando, né? Como é que pessoas que têm tanto tempo no Evangelho, tanto tempo, às vezes até mais do que a gente, né? Às vezes você conheceu o Evangelho por ele. Eu conheço gente assim, que levou gente para a igreja, essa pessoa está lá até hoje e ela mesmo saiu. Aquela que levou. Claro que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não importa de que forma chegou até você. Mas o que a gente pode nos garantir hoje, que eu não vou me desviar mês que vem? O que te garante? Qual é essa convicção? Porque tu está numa célula? Porque tu está numa igreja? Porque tu é um cara legal, todo mundo gosta de você? O que te garante? Porque essas pessoas, eu não creio que elas fizeram planos de sair, né? Eu vou ficar aqui hoje, né? Tá lá levantando a mão, o culto foi uma benção, mas daqui a 3 meses estou fora, vou voltar para a vida que eu tinha. Ninguém faz esse tipo de plano. A pessoa vai, daqui a pouco ela já não está tão frequente, aí aquele pecado que ela pedia perdão já não faz tanto, né? Já não mexe tanto com ela, e daqui a pouco vai esfriando, e naturalmente ela vai saindo. Não é uma coisa programada. E às vezes a gente pode estar numa rota também de estar saindo daquilo que Deus quer, do trilho que Deus colocou a gente, sem perceber. Então eu preciso de uma convicção para que eu não comece a sair sem perceber. Ninguém faz plano de derrota. A derrota vem, né? Você se planeja vencer sempre. Mas por algum motivo você acabou perdendo, dando mole, se deixou levar. E essa é a minha preocupação. A gente ter convicção hoje, porque eu nunca vou sair. A gente passa por situações. Eu lembro quando meu irmão morreu, que a Aline falava isso, era uma convicção minha, mas eu não cheguei nem a parar para pensar, porque meu outro irmão, a primeira coisa que ele fez foi sair da igreja. Minha cunhada também esfriou pra caramba. Até hoje eles estão bem ainda frios nas coisas de Deus. Dificilmente você vai ver meu irmão lá. Eu tenho conversado com ele na medida do possível ali. Enfim, mas tem situações que você passa e você fala, caramba, se eu não ficar agora, eu saio. Se eu não sair agora, eu não saio mais. Porque são situações que você fala, caramba, como é que Deus leva um cara desse? Cara bom, um cara de Deus, o cara... Parece que eu estou fazendo algo em vão, porque aquilo que meu irmão fazia era parecido com o que eu fazia, né? Eu me esforçar, tá ali, tá tentando influenciar, o cara era líder também, não sei o quê. Parece que eu estou traçando o mesmo caminho dele e vou ter o mesmo fim. O pensamento às vezes é esse, Deus é meio injusto. Como é que o cara tão bom morreu e o outro tanto por aí que a gente sabe que está fazendo hora extra, não sabe como é que está vivo ainda. Tá aí, né? Eu tenho aquele meu vizinho que eu vivo dando exemplo dele, só misericórdia, que é miliciano lá, que todo dia vem com a história nova, dá tiro para cima, coisa de louco. E tá aí. Agora, quem sou eu para julgar o que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, se morrer para o meu irmão era aquela hora, era melhor ou era pior, se os outros que estão vivos é o tempo dele, que Deus está dando de misericórdia para ele um dia se converter de verdade, quem sou eu para saber disso? Então, são situações que eu tenho que saber quem é Deus muito antes das situações acontecerem, porque é mais difícil você se firmar em Deus quando você está no meio da situação. Quando você está doente, quando você está desempregado, quando você perde alguém da tua família. Então, esse tempo é um tempo de preparação para aquilo que a gente não sabe nem o que vai ser. Não é igual escola, né? Escola, o professor avisa, semana que vem, prova de matemática. Mesmo assim, a gente já treme todo, sabe que vai ser a prova, sabe qual é a matéria, sabe o horário, o dia. E chega na hora, a gente erra, a gente treme, a gente fica nervoso. Só que a vida não avisa. A vida não tem uma prévia, né? Ó, semana que vem, prova de perda de parente. E aí, tá preparado?
Na outra semana, prova de perder o emprego. E aí? Prova de me levar o teu carro. E aí? Como é que faz? Não tem, filho. Você vai dormir, acordou, aconteceu. Hoje a gente não sabe como é que vai ser até o final do dia. Qual é a notícia que vai chegar? Tomara que chegue a melhor possível. De repente, do jeito que tá bom, né? Que a gente acha que tá ruim, pior, a gente dá valor. Mas eu não sei, cara. Isso não é profetizar coisa ruim, não. É a vida. A vida é assim, a gente acorda bem, dorme mal. Às vezes o contrário também, né? Dorme mal, vendo notícia boa no outro dia. Mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa ter uma convicção muito antes. Para quando ela vier, antes da pergunta, tu já tem a resposta. Não, eu sei quem tenho crido, eu sei que as coisas vão melhorar, vão se ajustar. Mas eu preciso saber o que me move. Qual é a palavra que me faz chegar até esse fim. Outra coisa que me chama a atenção, isso não é só para líder, né, cara? Às vezes a gente quer ser o para-raio das pessoas. Né? As pessoas procuram seus problemas familiares, o que eu mais ouço aqui de vocês. Família, irmão, tio, cunhado, sobrinho, tiado. A pessoa procura o problema, aí na hora dela colher, a gente quer ficar no meio. A gente é o para-raio, né? O problema vai pegar primeiro na gente, a gente vai filtrar e vai dar para ele limpinho. Não, filho, é a consequência das escolhas. Tem coisa que Deus está fazendo com a pessoa para tratar ela mesmo, para ela aprender com aquilo ali. E a gente pensa que está ajudando, está atrapalhando. Porque a gente está se metendo numa coisa que Deus não mandou a gente se meter. A gente não tem que ser movido por comoção, pela situação. A gente tem que ser movido por uma palavra. Deus mandou tu fazer alguma coisa? Então, não faz se ele não mandou. E às vezes parece óbvio, parece que, tá na cara. É igual, quer ver, coisas da igreja, por exemplo. Não estou falando que a gente tem que ter muito cuidado com a expressão. Eu não senti paz e eu não senti direção. Não sentir paz parece que vai acontecer uma tragédia. Vai cair o avião, ou se você está lá, o avião vai cair na tua cabeça. Não é eu não sentir paz, eu não sentir direção de fazer. Por exemplo, um evento de ir na casa de recuperação, no orfanato, tem gente que não tem estrutura para estar nesse lugar. Né? Eu vou com muita dificuldade num orfanato, por exemplo. Eu fui uma vez só, iria novamente, sem problema, mas é uma coisa muito difícil para mim. Criança é uma coisa que me arrebenta. É igual o vídeo, quando eu vejo que vai começar a mostrar que alguém te espancando, vamos denunciar, eu nem consigo nem ver. Se eu souber o que é, eu nem clico, mas a vez está lá, tu vai ver, é alguém denunciando algum maltrato. Quando eu vejo que é criança, eu nem vejo, eu não consigo, é uma coisa que não dá, é muito longe da minha realidade, né? Aquilo que eu sinto e faço com criança e ver aquilo ali. Agora, centro de recuperação já é uma coisa que já é mais tranquila para mim, porque eu já convivi no meio de viciado, eu já nunca fui, mas já convivi no meio, eu sei como é que é, e chega lá, é a vida dos caras transformada, até o que eu falo quando eu levo alguém. Tu não consegue diferenciar quem está ali curado, quem é funcionário, quem é visitante de igreja, porque está todo mundo aparentemente bem, mas é uma situação que você vê as histórias do cara, são só coisa cabulosa, mas não me tira as forças, igual criança. Então eu não vou. Aí, vai ter um negócio lá na igreja, vai sair um monte de... Vai ver um orfanato, por exemplo, vamos supor que eu não aguentasse nem ver. Aí eu falo, não senti paz disso aí não vou nisso não, porque eu não senti paz. Não é que senti paz. Dá a impressão de que a pessoa está fazendo algo que só você sabe que aquilo vai dar errado. Não é isso. Eu não senti direção, Deus não me direcionou aquilo. E o contrário também. Eu vou porque todo mundo está indo. Mas Deus mandou tu ir para lá? Deus mandou tu ir visitar morador de rua, drogado, seja lá o que for. Deus te mandou? Você tem uma palavra para aquilo ali? Porque se mandou, filho, vai dar certo. Agora, se não mandou, tu está inventando. E se tu está inventando, tu deveria estar fazendo outra coisa. Porque não existe tu não fazer nada. Deus tem algo para a gente que é só aquilo, só existe um propósito para cada um da gente aqui. Parece que tem vários, né? Uma hora a gente vai acertar. Eu vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar lá. Mas só tem um. Deus só te quer num determinado lugar. E se tu está no lugar errado, o lugar certo está vago. Não tem como. Aquela mesma força, mesma disposição, mesma boa intenção, se estiver sendo gasta no lugar errado, é fracasso, é perda de tempo. Daqui a pouco você vai esfriar, as coisas não vão se encaixar. Tem gente que está fazendo a mesma coisa com você, igual pescaria, né? A gente está no mesmo barco. Todo mundo está pegando, você não está. Por quê? Porque você está no lugar errado, sei lá, está com a isca errada, está com a mesma intenção. Os pescadores aqui sabem. Está no mesmo lugar, o mesmo mar. Por que comigo não acontece? Porque não era para tu estar ali, de repente era mais para a esquerda, de repente a tua isca está, sei lá, a tua linha está indo muito raso. Mas a situação é a mesma. E acontece isso, você vê pessoas voando naquilo que você está fazendo junto com ela e você ficando para trás, não dá resultado. Por quê? Porque Deus não falou que você está ali, você foi porque alguém te mandou estar. A compaixão é o que nos move. Não tem como você ver alguém sofrendo e não querer ajudar. É motivador, né? Te motiva a fazer. Mas não é determinante para dar certo. Que às vezes você tem compaixão por algo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa para que ela aprenda, algo ruim mesmo, algo de perda, algo de sofrimento, e aquilo te move. Mas antes de você tomar a iniciativa, você tem que perguntar a Deus, Senhor, é para mim fazer? Você está tendo direção para fazer aquilo ali?
Porque às vezes a gente pensa que é só fazer. Qual o mal de fazer o bem? Né? Olha que é até meio redundante. Qual o mal de fazer o bem? Não tem como. Ou vai ficar melhor ou vai ficar igual. Não tem como eu piorar. A nossa ideia é essa, né? A pessoa está com fome, eu vou dar um pão. Ou ela vai continuar com fome, ou ela vai melhorar. Pior não tem como. Você comer um pão e ficar com mais fome. É impossível. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus as coisas têm uma direção. Tem um porquê está acontecendo. O que Deus tem de propósito naquela pessoa ali? Quantas coisas que você passamos na vida de sofrimento, de perda, para a gente dar valor que a gente tem hoje? E se alguém tivesse, de repente, abreviado aquele tempo, hoje você não daria o valor que você dá. Qualquer coisa. Às vezes o carro quebrou no meio da rua. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Quando o carro quebra e passa um carro igualzinho teu, parece que é Deus que bota mesmo. A gente fala, cara, podia ser o meu, né, cara? O carro igualzinho. Por que o meu não está assim? Só falta os adesivos ser igual. Passa um igualzinho. Sempre acontece isso. No Fiesta, nesse aí, já aconteceu. Falei, cara, furou o pneu, um troço tão simples, era só o pneu tá cheio, eu estava em casa. Eu estou aqui sofrendo no frio, na chuva, de madrugada. Aí vem lá na CSA, o estacionamento é terra, né? Então para tu botar uma capa, tu tem que arrumar alguma coisa para botar embaixo, senão ele vai afundar. Só que ele é todo bem organizado, então não tem pedra jogada. Então tu tem que achar o que tu vai enfiar ali embaixo. E eu vendo os outros indo embora, tranquilo para sua casa, eu só queria um pneu cheio, cara. Só queria vento no meu pneu, não estou pedindo nada. Coisas simples. Por quê? Porque a gente fica sempre se comparando aquilo que o outro está funcionando, mas com você é um tratamento de Deus. De repente você vai estar num lugar, igual às vezes eu paro em engarrafamento, primeira coisa que eu vejo, é Rio Santos acontecia muito. Estou vindo, né, que Rio Santos não te avisa, né? O outro está andando, está parado, ela não vai parando aos poucos. Está vindo a 100, daqui a pouco está 5. É verdade. Estou vindo lá, daqui a pouco parou. Primeira coisa que eu olho, painel, ver se tem combustível, e olho eu estou atrasado. Não tem o que fazer. Agora você é outro, reclama, não sei o que. Eu falei, cara, eu estou com saúde, não estou passando mal, meu carro tem combustível, eu estou na hora de chegar. Se eu também estiver atrasado, não tem como helicopterizar aqui por cima. Mas é olhar aquilo que é o mínimo para você estar bem ali. E por quê? Da outra vez que eu já tive, já furou pneu, poderia ter batido meu carro. Então você começa a valorizar por coisas que você mesmo já passou. Que parece que é só para você sofrer, mas não é, para você aprender. E na vida é a mesma coisa. Quanto valor a gente não dá a um prato de comida, a uma cama para dormir, a um cobertor? Por quê? Porque a gente já passou uns perrengues na vida que a gente sabe que não é mole. Esse dia eu estava conversando com meu irmão, foi até ele que puxou o assunto. A gente trabalhando na Barra, num condomínio lá sinistro, só tem... Primeiro a gente foi um que o cara estava vendendo a casa dele por 6 milhões. Eu falei, caralho, condomínio é 6 milhões numa casa? Aí ele mostrou a casa, aí ele falou, tá pensando que isso aqui é caro? Tu vai ver onde a gente vai fazer um serviço. Que mora Felipe, que jogava no Vasco, Adriano, um monte de artista aí, pagodeiro. Aí tinha uma casa vendendo lá, ele foi perguntar para a pessoa que a gente estava fazendo o serviço quanto que o vizinho estava pedindo, o cara da mesma rua lá. O cara queria 20 milhões na casa. 20 milhões, isso é preço de revenda, assim, o cara deve estar precisando de dinheiro, igual tu vende uma bicicleta por 50 reais, o cara vende na casa 20 milhões. As casas parecem shopping, as paredes é de vidro, tá até pensando que explicou de mar também. As paredes são de blindex da sala, coisa linda. 20 mil na casa, eu falei, caraca, olha o nível. Aí eu fiquei pensando depois, a casa que a gente foi fazer o serviço, mesmo nível, só muda a frente. A mulher não tem marido, divorciada, as filhas tudo faz o que quer da vida, como a gente vê por aí. Não tem estrutura nenhuma familiar, coisa que o dinheiro não vai comprar nunca, pode ter quanto for. Você viu aquele pai que jogou os filhos da janela, se matou, o cara não tinha conta para pagar, ele estava fazendo aquilo para evitar um problema futuro, porque o negócio dele acho que não deu muito certo. A polícia investigou o nome do cara limpo, ele não estava com... Não estava com milhões não estava com milhões na conta, mas estava tudo pago. Só o cara pensar, de repente, pô, imagina um cara desse que mora num lugar de 20 milhões, se ele não pode morar aqui em Campo Grande numa casa de 700 mil. Pô, 700 mil tá ruim na casa? Mas o cara não quer descer, ele quer subir, ele quer de 40 milhões. O orgulho, enfim, coisas que não é tratado na pessoa que não tem dinheiro que pague. E aí faz esse desespero. Tu vê a foto das crianças, mostraram até os RGs deles, um moleque pequenininho, até Arthur, nome do meu sobrinho dele. O cara simplesmente pegou o filho, acho que jogou até já meio pancado, né? Disse que deu uma marretada. Já martelou para eles não ter como reagir. Olha o nível, cara. Tu pegar teus próprios filhos, jogar do 18º andar, matar a mulher, facada e jogar. Dinheiro não compra essas coisas. Aí eu fiquei falando com meu irmão, ele falando comigo, cara, eu queria muito ter uma condição melhor, né? A gente está aqui ralando pra caramba, ele fala que o carro dele é de rico, mas o motorista continua pobre, porque ele comprou um carro para trabalhar na Uber, ele pensa que ele está rico, mas está ralando um catiço para pagar. Ele fala, cara, eu queria ter uma condição melhor, mas eu dou graças a Deus pela vida que eu tive para ser quem eu sou. Porque hoje eu dou valor às coisas que eu dou e posso ter as coisas que eu não tive, com a cabeça que eu tenho. Né? No meu entendimento, deveria ter um curso preparatório para se ter as coisas, porque não é todo mundo que pode ter. Assim, a pessoa já nasce naquele meio e o pai só dá coisas materiais, mas não tem uma estrutura.
E a gente preparado para perder. E a gente começa a dar valor a essas coisas, é isso que eu quero chegar. A gente dá valor por causa de quê? Do tempo que a gente passou de dificuldade. Então, às vezes, a gente se meter na história do outro que está sofrendo, sem uma direção, não estou falando que daqui para frente você vai ignorar todo mundo, mas às vezes você está atrapalhando o tratamento de Deus. E a gente não precisa forçar, né? Eu quero falar também de chamado. Por que eu estou falando de chamado? Igual eu dei o exemplo, né? Se você está no lugar errado, o lugar certo está vago. Só que se você funciona em algo de forma natural, seja em que nível for, por isso que a Bíblia fala das pequenas coisas, né? Ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. E às vezes a gente tem pouco e reclama. Mas a Bíblia não fala seja fiel em nada. Ela fala no pouco. Então, para me chegar no muito, o pouco é suficiente. O trampolim do muito é o pouco, não é o nada. Então, se você tem pouco, glória a Deus por isso. Porque é daí para melhor, se você for fiel. É um tratamento de Deus para você nesse nível, para você chegar. Então, a porta das coisas de Deus não se força, não se inventa, né? Eu não posso ser um líder forçado, não posso ser um palestrante forçado, não posso ser nada forçado. Tem que ser aquilo que Deus chamou para eu ser. E naturalmente vai acontecer. Você está funcionando, daqui a pouco alguém vai lembrar de você e vai falar: caramba, tem o Alex que eu vi ele fazendo aquilo. Mas como é que vai lembrar se você não faz nada? Quando fala seu nome, o que as pessoas devem lembrar? O cara que só vai de vez em quando, o cara que nunca vai, o cara que é hiperativo, o cara que é encostado. Alguma coisa nosso nome fala. Não tem como não falar nada. Bom ou ruim, nosso nome fala alguma coisa. Mas para lembrarem da gente, a gente precisa ser alguma coisa. Né? Quando a gente vai pensar, igual, até o apóstolo citou o nome do Alex domingo lá, né? O apóstolo não, o Claudinho, falando negócio de carro, né? Que a roda do carro dele saiu, vocês estavam lá quando ele falou isso? Que ele foi, levou, e cadê o Alex? E aí, o Alex estava viajando, aí alguém falou lá, mas a referência de uma coisa que o cara faz. Pô, quantos deve ter ali que faz que a gente não sabe? Não sei, mas eu conheço o Alex que faz, que para mim é a referência dessas paradas de suspensão. Se ele é o melhor, eu não sei, mas é o que temos de melhor no momento. Mas é uma referência. Qual é a tua referência? O que falam de você? O que faz de te lembrar? Lembrarem de você, né, melhor dizendo. Tem que ter alguma coisa que você faz para um dia lembrarem de você. A gente tem essa mania de botar pessoas, às vezes, em pedestais que elas não estão e nunca quiseram estar. Por exemplo, a gente vê nosso apóstolo. A gente, às vezes, idolatra o cara que a gente não consegue mandar um zap para ele para falar alguma coisa, porque quem sou eu para falar, para me referir ao apóstolo? É uma coisa de louco que eu vejo por aí. E aí você vai num gabinete, ou em tal mídia, ou numa célula dele, um ambiente mais restrito, e você vê o cara super simples, conversa, ri, brinca, tá todo mundo naquela tensão, ele vem com uma piada que tu, sabe, tu vê que não tem nada demais, o cara é um cara como outro qualquer, mas funcionando no lugar certo, fazendo aquilo que ele deve fazer. E a gente, por colocar as pessoas lá como super-homens, super-mulheres, a gente não consegue se ver nesses lugares, porque a gente bota metas inalcançáveis pra gente mesmo. Porque Deus nunca me chamou para ser o apóstolo. Deus nunca me chamou para ser o Benny Hinn. Deus nunca chamou a minha esposa para ser a Helena Tanuri, sei lá quem, uma referência aí. Deus chamou para você ser você naquilo que você é melhor fazendo. Só. Você nunca vai ser eu nunca vou ser você. Seja em que ambiente for, família, trabalho, ministério. Então a nossa meta não é ser o apóstolo. Nossa meta é ser bem sucedido como aqueles que são naquilo que foram chamados. Aí fica mais fácil. Ou você acha que para o apóstolo é difícil ser o apóstolo? Você acha que para o Felipe e o Claudinho é difícil ser evangelista? Para mim é difícil ser evangelista. Eu não tenho esse chamado, eu não sinto. Eu faço porque é um chamado geral, né? Ir de fazer, falar do evangelho, enfim, isso é um chamado para a igreja. Mas aquele chamado ministerial, aquela facilidade, igual eles têm enfim, pode ser evangelismo que for, de cadeia a dentro de uma outra igreja, o cara vai fazer do mesmo jeito, porque é uma convicção, é isso que eu estou falando. O cara se vê já fazendo aquilo. Eu preciso elaborar a ideia de que eu posso me convencer e fazer. Mas tem outras coisas que eu vou fazer naturalmente, como você também vai fazer naturalmente. Por quê? Porque você vai funcionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu nunca vou ser você. Então a gente tem que parar com esse negócio de botar as pessoas em lugares que elas não estão e não faz nem questão de estar, porque senão a gente acaba projetando para a nossa vida aquela dificuldade que não existe. Porque para aquilo que você faz no teu trabalho hoje, por exemplo, é natural você fazer aquilo. Você chegar lá, você vai bater teu cartão, teu ponto, sei lá como funciona, vai ligar as tuas paradas, ou vai, enfim, vai fazer as tuas coisas, porque é natural. Imagina eu chegar lá no teu trabalho amanhã e fazer alguma coisa. Vai dar ruim, não tem como. Eu sou incapaz? Eu sou burro? Não, eu não me preparei, não era isso que Deus queria que eu fizesse. Eu não sou menos capaz porque eu não faço o que o outro faz. É porque Deus não me chamou para aquilo. Eu preciso ter essa certeza. Qual é a palavra que me move? O que está me fazendo fazer isso aqui? Para poder dar certo. Vamos ler o texto, Mateus 25. Vocês lembram dos talentos, né? Como é que Jesus deu o exemplo dos talentos?
Mateus 25, 14, 15. Veio alguém que achou que a Bíblia de estudo até chegar lá. Também será como um homem. Mateus 25, 14, 15. Isso também será como um homem que chamou, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro, de acordo com a sua capacidade, a um deu. Confiou aos seus bens, e deu a um 5 talentos, e a outro 2. e E a outra um a cada a sua capacidade. E em seguida partiu foi na longe. e havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Não, só o 15, só o 15. Vou ler o 15 de novo. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se e logo foi embora. Eu não vou ler tudo que é um texto conhecido. Quando esse texto aqui fala dos talentos, está dizendo que ele deu 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. A gente sabe no fim da história que aquele que recebeu 1 foi o que deu mole, né? Enterrou e devolveu. Então, já mostra também para Deus que devolver apenas o que ele te deu não é lucro, não é vantagem, não tem nada demais. Você está dando aquilo que Deus te deu. Porque a intenção de Deus é fazer você multiplicar. Deus não quer que você devolva a Ele alguma coisa. Ele quer que você multiplique o teu talento, a tua habilidade, aquilo que você tem. Só que a questão não é quantitativa. A questão é um resultado segundo aquilo que você foi chamado. Aquele que tinha 2 deu 4, aquele que tinha 5 deu 10. E no final você ouve a mesma fala, servo bom e fiel. Entra no regozijo do teu Senhor, babá. Aí chega o que fez 5. Servo bom e fiel. Não tem diferença. Não tem servo excelente porque fez 10, servo bom porque fez 4. É servo bom e fiel. Por quê? Fiel naquilo que você foi capacitado. Então, essa parábola dos talentos mostra que Deus vai contar com você para aquilo que você tem de melhor. Ele não vai esperar 10 de você que tem 2. Ele vai esperar o 4, que é a multiplicação, que é aquilo que você tem condições de fazer. E a recompensa é exatamente a mesma. O que tinha 1, se tivesse dado 2, teria a mesma recompensa do que fez 10. Né? Só que ele deu mole, guardou o talento dele e devolveu aquilo que ele recebeu. Ele não fez nada demais. Ele pegou 1, devolveu 1. E Deus espera isso da gente, que cada um dê segundo aquilo que é capaz, segundo a tua capacidade, não é a capacidade do outro. Então eu não preciso olhar para o outro, o resultado do outro, aquilo que o outro está dando, porque Deus não espera de mim aquilo que o outro está fazendo. Eu ouvi esses dias uma coisa que o Felipe estava falando. Ele falou, existem igrejas que elas são pequenas, vão continuar pequenas e vão morrer pequenas. Porque Deus não chamou aquele pastor para multidões. Parece que existe uma meta, né? É igual muitas igrejas por aí. Primeiro o cara é evangelista, depois ele é pastor. Parece que é uma carreira dentro da igreja. Isso não existe. O cara nasce pastor, o cara nasce evangelista, vai desenvolver aquilo, alguém vai reconhecer, ele vai morrer aquilo, não é uma graduação. E existem igrejas que Deus chamou para o cara cuidar de 50. E vão ser 50 bem cuidados, bem sucedidos, porque eu não dou conta de 100, eu dou conta de 50. Então cada um vai dar conta do seu. Tem cara que vai ter uma igreja com milhões. Ele tem algum jeito de dar conta, células, vários pastores, alguma coisa vai fazer. Mas tem igrejas que, por outro lado, que não era nem para existir. Que era nem para aquele pastor liderar aquilo, porque o cara não tem capacidade para estar forçando, tá? Parece que é uma disputa, né? Você tem 50, eu tenho 60, então uma igreja mais bem sucedida que a sua. Mas como estão esses 60? Como estão esses 100? Como está esses 60 mil pessoas? Como é que está cada um? Será que quando um some alguém lembra dele? Dá para cuidar de gente dessa forma? Claro que não dá. Sozinho não dá, isso que eu estou falando. Quando uma igreja grande está fadada ao fracasso. Mas é muito mais complicado. Então tem coisas que Deus vai confiar a você porque você tem a capacidade para aquilo. Que Ele mesmo te deu. Ele te deu aquela habilidade, aquela facilidade, você vai cuidar daquele grupo. 8,54. Daquele grupo, bem, é aquilo que Ele quer. Ele te deu 2, tu devolveu 4. Está excelente, entra. Servo bom e fiel. Fiel no quê? No pouco. No pouco que Ele te confiou, Ele está te capacitando. Então, tem que ter essa convicção. Senão eu fico sem objetivo, fico doido. A vontade de fazer é maior do que ser. Fica uma coisa que parece que todo mundo tem que fazer alguma coisa. O que eu não estou fazendo? Eu tenho que fazer. Pô, mas lá na igreja está tendo evangelismo, está tendo todo quarta-feira, né? O Fábio sai com o pessoal lá dos moradores de rua. Aí as meninas ontem foram visitar um orfanato, não, um centro de habilitação de mulheres.
e aí depois vai ter outra coisa, e depois vai ter não sei o quê, e eu não estou fazendo nada, e é um desespero que fica. Você tem que se achar, claro, você não vai ficar sem fazer nada, mas você não precisa fazer tudo. Você não vai ser bem sucedido fazendo o que Deus não mandou tu fazer, porque você tem que fazer. Isso não existe, você tem que fazer. Mas se lugar você pode até atrapalhar. Exato, porque é igual o jogo de futebol, cara. Às vezes você está jogando um futebolzinho bobo, brincadeira na rua, 6 contra 6. Aí tem aquele íngua braba que vai e não volta, pega a bola, não toca. Ele está lá no time? Tá. São 6 contra 6. Numericamente está tudo bem. Mas tem um cara ali que eu não posso contar. Ou o cara é muito ruim, só joga a bola para fora, não domina uma bola. De repente ele torce o pé lá, se machucou e saiu. De repente aqueles 5, porque eu não estou mais contando com aquele que estava atrapalhando, vai ter mais sucesso do que com os outros, com o outro time que está completo. Porque são 5 alinhados, são 5 que vão correr por aquele sexto. O time vai virar outra coisa, porque está todo mundo envolvido. Então é melhor, às vezes, o grupo estar fechado na mesma visão, pequeno, mas pronto para fazer, se desdobrar, perder noite de sono, do que tu ter 20 que 5 trabalham. E aí você não pode contar com os outros 15 porque não se envolveram naquela visão. E quando a gente faz parte desses 15, como é que faz? Será que eu estou somando? Será que eu estou atrapalhando? Sabe? Então você tem que ter uma convicção, porque quando você tem, você vai até o fim, até a dica aquilo ou ser um sucesso e Deus falar para você não ir mais, porque você chegou também ao objetivo daquele momento, ou você pular fora, porque também o líder falou, ó, já deu o que tinha que dar o seu tempo, valeu, obrigado, você sai dali pleno, satisfeito que você fez o que tinha que fazer, porque é uma direção, uma convicção. E aí esse texto fala isso, né? A gente saber que Deus espera da gente aquilo que Ele nos pediu, nada mais. Outra coisa que eu vi também um líder falando, né? Isso também serve para mim, para qualquer outro. O fato de eu ser o líder dessa célula não significa que eu tenha mais para dar do que qualquer um de vocês, né? Eu sei de áreas aqui de vocês, de conhecimento, de vida, de Bíblia, de coisas que vocês vão saber mais do que eu. Não tem nenhum problema de falar isso. Eu não estou aqui para, né, disputar quem sabe mais. Eu não tenho mais para dar por conta de ser o líder. A diferença é que eu disse sim lá atrás. Um dia me perguntaram, me levantaram, Deus falou que dava, e eu acreditei, fiz essa doideira, e pessoas foram vindo, né? Tem gente que é mais velho do que eu, tem gente que tem mais experiência do que eu de vida, de casamento, de história, de trabalho, que entende mais do que eu de um monte de coisa, me aconselha também, é uma troca de experiência. Mas para aquilo que vocês precisam também, eu sei que eu posso acrescentar. Deus tem coisas para mim que às vezes está na cara, mas vocês não estão vendo. E aí eu vou lá e dou uma palavra. Isso não quer dizer que eu saiba mais, que eu sou melhor, que eu tenho mais para dar e só estou aqui para dar e não tenho nada para receber. Não é isso. A questão é que Deus me chamou para esse lugar. E eu preciso exercer isso bem. Eu preciso, claro, me capacitar, eu preciso ter para dar. Também não posso me convencer disso por conta de que eu nunca vou ser o sabedor de tudo. Claro que eu nunca vou. Mas existe uma capacitação e existe uma soberania de Deus. Deus quis assim. O que eu vou fazer? Deus quis assim. Como o meu próprio líder é mais novo do que eu, me liderava antes de ser casado, eu já casado. Porque tem gente que acha que o cara falar para ele sobre trabalho, ele tem que acordar a mesma hora que ele acorda, tem que pegar o mesmo trem que ele pega, tem que ter a mesma vida que ele tem para saber o que ele passa para agora sim, você tem palavra para me dar. O cara não pega um BRT cheio, o cara anda de carro, o cara não trabalha lá no centro da cidade, quer me aconselhar de trabalho, quem é ele? Pô, mas aí então Jesus não pode falar de casamento, Paulo muito menos, porque também não casou. Ele inclusive falou, né, melhor que fosse como eu, mas por conta dos prazeres sexuais, bababá, melhor que você se case. Então ele não disse a palavra, dizia isso, mas ele aconselhou de certa forma. Mas ele aconselhou sobre o casamento. É Paulo que fala, né, do papel do homem, da mulher. Quem é ele para falar disso? Ele sabe o que é aturar a mulher dentro de casa, ele sabe o que é ter filho, o que é criação, ele sabe o que é isso. E aí, tu ouve os conselhos de Paulo? Não ouve. Sabe? Então experiência de vida não quer dizer nada. A questão é que Deus te colocou naquele lugar para aquilo. E às vezes a gente no outro lado, né, eu estou falando como aquele que ouve, mas a gente como aquele que fala, às vezes se intimida também por isso. Pô, quem sou eu para aconselhar um cara mais velho do que eu, um cara com mais experiência de vida, um cara com isso? Mas cara, o que Deus te mandou fazer? É para falar para ele? Vai lá e fala. Eu lembro de um exemplo de alguém que foi dar um presente para uma pessoa, mas a pessoa tinha muito dinheiro, a pessoa tinha tudo, não faltava nada. E a pessoa, Deus falou para a pessoa tirar o sapato dela e dar para aquela pessoa. Era até uma mulher, de uma mulher para uma mulher. E a pessoa que tinha que dar pensou, pô, mas sapato para fulano? Imagina lá naquelas casas lá que eu falei, eu chegar lá e, pô, Deus me direcionou para me te dar essa bota aqui. Pô, o cara vai rir da minha cara. Mas às vezes a pessoa passou a vida inteira e nunca recebeu uma camisa na vida, porque a visão dela é que ela tem tudo. E ela não foi tratada nesse lado de receber. Às vezes até uma pessoa boa, sabe dar, sem nenhum problema, não sabe receber. Por quê? Não é nem orgulho não, é porque nunca foi tratado naquilo. E de repente você se vê sendo parte disso, é uma coisa esquisita, meio contraditória. Caramba, eu vou abençoar o cara que tem
carro dele compra 2 casas minhas, vou dar meu tênis para ele. Mas Deus quer tratar com ele, não com você. Não é o que você acha. Mas alguém vai ter que fazer. Deus não vai descer aqui, né, e dar para ele. Você vai lá, tem que fazer. E essa pessoa pegou e deu. Essa história é real. Deu o sapato dela. Porque se você dá para uma pessoa que está precisando, que está descalço, que está passando necessidade, é natural ela receber, agradecer, nem questionar. Mas para quem já tem, não tem sentido. Mas isso é tratamento também. E a pessoa foi e ficou surpresa, recebeu aquilo e começou a chorar. Porque ela falou que aquilo era Deus cuidando dela e começou a ver uma coisa que a pessoa que deu não entendeu foi nada, mas Deus mandou fazer, ela foi e fez. Porque é uma coisa que Deus mandou, você tem que fazer, é natural. É igual o Felipe estava contando esse dia. Teve uma mulher que ele conhece que ressuscitou uma criança, né? A mãe veio com o filho desesperado que tinha morrido. E Felipe tem uma coisa que acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Esse negócio de ressuscitar morto, acho que mexe muito com a gente. Se a gente pudesse ir em cemitério por aí fazendo isso. Mas tem gente que é mais, que é uma coisa... Isso mexe muito com o Felipe. Aí ele perguntou para a mulher, como é que você faz? O que você sente? Porque ele já orou por isso, quando meu irmão mesmo morreu lá na igreja, fizeram isso. Mas Deus quis que ele fosse. E aí ele ficou perguntando, aí a mulher falou, existe um vento que vem, né? O vento, como a palavra fala, só para onde ele quer, que não tem como você não fazer. Não sei se você já passou por isso, não nesse extremo de morte. Mas existem coisas que você nunca se imaginou fazendo, falando para determinadas pessoas, mas existe uma convicção tão forte, parece que Deus faz assim, tu vai. Quando tu vê, tu já falou e o negócio fluiu e tu vai embora, depois que tu vai pensar no que tu fez. Mas foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que te impulsionou a fazer. Quando é de Deus, cara, não tem como, é um vento forte que te sopra e te joga lá em cima e tu tá falando. Tu não sabe nem porquê, nem conhece a pessoa às vezes, mas o negócio flui, porque é uma direção. E essa mulher falou isso pro Felipe. Começou a sacudir a mulher gritando, volta em nome de Jesus. A criança começou a tossir, parecia que tinha engasgado só com alguma coisa, e voltou. E ela falou, foi uma convicção que eu tive, eu não saio fazendo isso por aí, mas eu senti, fala que ele vai voltar, nem pensa, se tu pensar tu não faz, tem coisa que tu deixar o teu raciocínio lógico entrar já era. E ele foi e deixou a mulher deixou a coisa acontecer e a menina ressuscitou. Uma fala que eu ouvi de um surfista, que ele fala assim, nós não temos o poder de criar onda, nós simplesmente a pegamos. Eu não tenho o poder de criar onda. Né? Você vê o Medina aí, né? O cara se destacou em negócio de surf aí de uma hora para outra, pelo menos para mim de uma hora para outra, não sei a história dele. Pô, o cara não tem como ele criar, ele gostaria de criar uma onda perfeita, mas ele tem que se adaptar à onda que vem, entender que aquela onda vai ser a onda que ele se preparou, que ele treinou, mas a onda vai vir. Ele que tem que surfar ela, e depois ele vai ser bem sucedido ou não. E a vida é assim, a gente não tem como criar a onda, criar o momento, criar o que vai acontecer. A gente tem que estar atento para poder surfar, para poder pegar a onda, para poder andar na direção daquilo que Deus quer. Mas a gente não vai criar. Se a gente fosse criar, seria muito fácil. Né? Eu crio a situação, vou lá, sou bem sucedido e volto, porque eu já sei o começo, meio e fim. Só que eu não tenho esse poder de criar o momento. Eu tenho que ficar atento e esperar a onda. Às vezes tem onda que passa, já viu? O surfista está lá sentadinho na prancha dele, meu irmão, ondão bonitão, vai meia dúzia, ele fica. Aí, né? Filme que a gente vê muito isso, o cara... E a onda, por que o cara não foi? Foi um montão, para ele não era aquela, filho. Foi embora, o montão pegou, não era a minha. E às vezes acontece isso, os outros estão indo, filho, mas não é a tua, relaxa, a tua vai chegar. Chega uma hora que o cara, essa, filho, partiu. E vai, que parece que só tinha aquela onda naquele dia, foi a onda perfeita, o cara zoou ali. E foi muito melhor às vezes do que os que foram primeiro. Mas não tem como a gente criar, tem como a gente ficar atento, para poder saber qual é a onda que a gente vai pegar e dar certo. Falando um pouco de Davi primeiro de Adão, né? O que Deus fez com Adão? Deus criou Adão, depois falou, vai lá e cria o Éden. Procura um Éden para tu, se vira, tá aqui as ferramentas, planta lá. Não foi assim que Deus fez. Deus criou o Éden, não tinha ninguém no Éden, não tinha homem, não tinha bicho, e foi criando tudo, os bichos, as plantas. A última coisa que ele fez foi colocar o homem lá, para ele poder desfrutar, cuidar, se interagir, se adaptar àquele ambiente. Mas ele pegou o lugar pronto, pegou o homem do nada, né? E criou ele lá. E Deus faz isso com a gente. Deus já tem uma situação por aí, eu não sei qual, não sei que dia vai chegar, e Deus vai te colocar. E Deus faz o contexto e depois te põe lá no meio da história para você funcionar no contexto que é para você funcionar. A questão é eu identificar que contexto eu tenho que entrar, que vida eu tenho que entrar. Não é todo mundo que vai bater lá, como acontece direto, até por e-mail às vezes, na porta do apóstolo, querendo ser coberto por ele, que ele vai aceitar. Ele já falou isso em reuniões, não sei se de púlpito.
Mas o que mais tem é a igreja querendo ser coberta pelo apóstolo. O que mais tem é as igrejas que ele já cobre, querendo botar o nome de terra fértil lá, e o apóstolo não tem esse propósito de botar várias terras férteis. Ele quer botar a visão que nós temos nos lugares que já existem, com os pastores cristãos, com os mesmos nomes, com os mesmos membros. Mas existem pessoas que vêm até ele e ele simplesmente diz que não, porque não sentiu direção. E aí, o que você vai fazer? Já pensou se ele fosse aceitar tudo? Porque alguém falou, que sentiu? Pô, mas se Deus falou contigo, tem que falar comigo. Que Deus é esse que vai falar para você que eu sou tua cobertura e eu mesmo não sei de nada disso? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que aparece, porque está todo mundo fazendo como se fosse algo para a gente fazer. Mas não é. Existe uma direção, existe algo maior para a gente fazer, para poder dar certo. Não dá para sair fazendo. E aí Deus pega aquela situação que já existe e vai te colocar lá. Uma vez eu vi uma pessoa falando também, orando por alguém, dizendo que existia uma multidão esperando ela. Já ouviu isso? Uma coisa parecida, a pessoa levantar do pastor, ou o líder, ou ela não acredita mais nela. Aí ela fala, existe uma multidão te esperando. Só que você nem conhece. Você não sabe quem são as pessoas que vão vir para você. Como eu não tenho como saber, eu aposto, de repente amanhã vai chegar um casal novo lá na igreja, a gente vai lá na célula, e a gente vai criar um vínculo, a gente vai andar junto, e quando vê, está funcionando, e vai voando, quando tu vê. Mas Deus sempre soube. Deus não é pego de surpresa. Eu que sabia. Mal eu sabia o que ia acontecer. Como pode ser um problemático, como pode ser um que vai me ajudar. Eu não sei, não faço ideia. Mas você tem que entender que existe um lugar para você e você tem que caminhar nessa direção. Que existem pessoas que vão vir para você que você tem que dizer não, quando parece que tem que dizer sim, e dizer sim quando tudo é improvável. Parece que não vai dar certo, mas é Deus que quer usar você para aquilo ali. É uma convicção que precisa se ter. Isso aconteceu lá no Éden. E aí, falando da história de Davi, né? Davi foi um cara que a gente sabe, né? Foram lá atrás dele, perguntaram, até o próprio pai não se referia ao filho como alguém importante, chamou os outros e tal. E Davi estava fazendo alguma coisa. Davi estava cuidando das ovelhas, e fala das ovelhas malhadas, né? Que dizem que não são as mais fáceis, não conheço muito de ovelha. Mas não eram ovelhas qualquer. A gente sabe da história que ele matou o urso, que o cara matou o leão, que a gente acha que é tudo fábula, né? Porque não é possível um homem matar um urso. Mas essas eram as lutas particulares de Davi, só se tornaram conhecidas depois, né? Isso chegou até nós, depois do que aconteceu com a vida dele. Na Bíblia tem começo, meio e fim da história, então não tem como a gente não passar por isso. Mas enquanto ele estava no meio da história dele, vamos dizer, ou até mesmo no início, ele matou aquilo que ele tinha convicção que tinha que matar, ele cuidou porque ele achou que tinha que cuidar, ele serviu o pai porque ele achou que tinha que servir o pai. Ele tinha suas lutas particulares e ele vencia. Davi não foi levantado rei, pastor de Israel, porque Deus foi com a cara dele só, porque ele não funcionava como nada e Deus, no caminho eu vou te fazer anunciar alguma coisa. Não. Foram lá procurar e tinha uma convicção. Não é esse ainda. Não, tem mais alguém? Não se tinha um nome, não se tinha uma direção clara, mas sabia que não era aqueles que o pai tinha apresentado. De repente foi, não, é esse aí. O mais improvável possível. Às vezes a gente é o mais improvável numa situação, mas é esse que Deus quer usar. Por quê? Porque você no teu particular, você já vence as suas lutas. Se a gente não vence nossas lutas particulares, não adianta. Deus não vai levar a gente para lugar nenhum. Se você não vence suas tentações, teu temperamento, enfim, tua autoestima baixa, que às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente é muito explosivo, outros já são de menos, já não faz nada. Se a gente não vence nossas lutas, não tem por que Deus lembrar da gente. Por que Deus vai lembrar de alguém que não está fazendo nada? Deus não trabalha com quem não trabalha. Deus dá trabalho para quem você trabalha. Se você já vence em determinadas áreas, vamos lá, vamos mudar de nível. E Deus vai, pega Davi e pega a história toda, estou resumindo o que a gente já conhece, para poder funcionar naquilo que você, na verdade, já funcionava, só que agora num nível maior. Você vê a história de José. José foi um cara que na nossa concepção parece que foram o quê? Os irmãos dele que provocaram aquilo. Ele tinha um sonho, a convicção dele começa no sonho. Né? Tá lá todo mundo comendo, ele vai falar que tem um sonho, né? Que a lua se dobra, o sol, não sei o quê. E aí todo mundo começa a ficar contra ele, arma aquilo tudo, vende, vai para o buraco, vai não sei para onde, é vendido, vai parar lá no Egito. Quem foi que fez isso com ele? Foi os irmãos. Porque se os irmãos não fizessem nada, o cara estava de boa ali, vivendo com a família, não sei que filho de José teria. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que foi Deus que fez isso com ele. Vamos ler isso lá? Gênesis 45, 5. Às vezes parece que está solto, né? Que Deus vai ter que dar o jeito dele agora que fizeram a coisa errada. 45. Fizeram alguma coisa errada e Deus dá um jeito, mas olha o que a Bíblia fala sobre essa história de José. 45, 5. Do 5 ao 8, diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá. Isso é José falando com os irmãos.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês para cá. Olha o que José está falando. Deus me enviou diante de vocês. 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, de novo ele fala isso, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida de um grande livramento. Olha a convicção dele no final de tudo. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. A gente acha que José era o segundo homem, né, mais importante, porque ele era o governador. Mas ele está falando que ele era a maior influência. Quando ele fala pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, o cara era referência, era o canal de Deus para Faraó poder governar o lugar. Ele era governador, visto como segundo, mas ele tinha uma influência de primeiro. É a mesma coisa que o Lula e a Dilma, né? A gente pensa que a Dilma que era presidente, mas por trás tinha o Lula ali, que a mulher nem falar sabe. 9. Apresentai-vos e subi ao pai e dizei-lhe, além de ter dito ao teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Então quem foi que enviou José lá para o Egito? Quem foi que fez José passar por tudo aquilo? Foi os irmãos? Não. Aí imagina, né, como eu falei no começo, vem alguém e se mete nisso aí. José está sofrendo muito, isso é uma injustiça, ele não merece, vamos dar um jeito de tirar ele daí, vamos adotar ele, já que a família dele não quer ele. Não, era plano de Deus, cara, não era plano dos filhos. Deus tinha um plano para José chegar lá naquele tempo para trazer livramento para a casa dele e para aquela terra toda. Ainda faltava 5 anos ali, era só os 2 primeiros. Sabe? Então a gente tem que ter essa convicção do que a gente quer, porque mesmo que a gente passe por situações, a gente vai continuar tendo um objetivo. Eu vou chegar lá, Deus tem algo para mim. Pô, e olha o lugar que José prospera, na cadeia. Olha o lugar que ele é lembrado. Olha o lugar mais improvável para você prosperar, dentro de uma prisão. E parece que quanto mais perto chegava de acontecer, mais difícil ficava, né? Cada vez mais esqueciam do cara. Aí ele interpreta um sonho lá e tiram aquele cara e manda lá para fora. E agora como é que eu vou ter voz para chegar lá? Aí depois de muita dificuldade alguém lembrou, pô, tem um cara lá dentro que ele interpreta sonho. Se esse cara não fala nada, como é que José ia ter voz? Como é que José ia mandar um zap lá para o faraó? Não tinha jeito, ia ficar ali. Mas tudo estava contribuindo para o bem dele, por pior que fosse, tudo está contribuindo. O cara também só lembrou que ele ia correr o risco de não ter resposta e morrer, né? É, mas era plano de Deus, não era plano daquele homem, independente do que ele passou. Entendeu? Mesmo que ele tenha sido movido por alguma coisa, Deus lembrou. Nem que seja por Faraó, filho, mas Deus vai fazer alguma coisa para lembrar de você. Nem que seja a pessoa mais improvável, o teu inimigo, o teu chefe que não vai com a tua cara. De repente o cara vai lembrar, não, já vi o Wallace fazendo não sei o que, eu sei que ele pode. Do nada vem tua vez, aí tua história muda. Mas e o caminho disso aí? O que você vê José fazendo? Quais são as reclamações, murmurações? A mulher do cara lá se insinuando para ele, o que ele faz? Pô, já sou, né, invertendo a história. Já sou eu que mando em tudo mesmo, sou o homem de confiança, não sou eu que estou dando em cima dela, ela está dando em cima de mim, quer saber? Vamos de ripa, vai ficar por aqui mesmo. Mas não, o cara honrou porque ele fala, ele me autorizou a mexer em qualquer coisa, menos na esposa e tal. E é acusado de coisa que não fez e continua firme. A história de José é muito louca, mas tinha um propósito. E lá no fim ele tem essa convicção, não foram vocês que me enviaram. Foi o próprio Deus que me enviou para cá. Tinha um propósito maior. E é isso. Eu tinha falado sobre as multidões, né? Para a gente não querer multidões, não deseje isso, não queira estar cuidando de milhões, que isso talvez não seja, não tem nada a ver com o teu chamado. E enquanto você procura multidões, os pequenos grupos estão aí parados, esperando você. Tenha suas convicções, se mova por aquilo que você sabe. E outra, aonde você está hoje, a partir do momento que você se converteu, já tem palavra para você. Deus tem alguma coisa para você aonde você está hoje. Porque a gente tem que entender que a gente é parte de um corpo. Às vezes a gente pensa que cada um de nós é o corpo de Cristo, né? Eu sou o corpo todo, eu sou cabeça, eu sou mão, eu sou pé, eu sou olho, eu sou parte. Não tem como de repente minha mão acordar, cismar que ela é pé e eu ter que andar plantando bananeira. Vou cair de cabeça, vou me machucar, porque minha mão vai funcionar como mão. E você, como parte do corpo de Cristo, vai funcionar nessa área que Deus colocou para você, porque é ali que você alcança. É a parte que eu chego. Meu pé também não vai trocar a lâmpada nunca, porque eu faço isso com a mão. Então ninguém é mais importante que o outro, cada um tem sua função. Como é que eu vou chegar até ali se não for pelo meu pé? Mas também como é que eu pego se não for pela minha mão? Sabe? Como é que eu vou ganhar pessoas, mas também não ter quem cuide?
Né? Você cuida muito bem, mas você não tem essa facilidade de trazer a pessoa, de falar com o desconhecido, então cuida. Eu já não sei como lidar, não tenho tempo para ir lá todo dia, não sei como cuidar, mas eu posso ir e ganhar essa pessoa, falar de Jesus para ela. Então faz. Então a pergunta é, o que eu estou fazendo hoje? E o que eu posso fazer de melhor? O que eu devo parar de fazer? Qual é a palavra que te move? Essa é a pergunta que eu quero deixar para a gente aqui, tá finalizando. Qual é a palavra que me move? O que Deus manda eu dizer para o meu filho, para minha mulher, para o meu vizinho, para a minha célula, para os meus irmãos? Qual é o propósito da minha vida? Será que eu sei plenamente qual é o propósito da minha vida? De repente a gente está dando volta no rabo igual cachorro, porque a gente não parou para perguntar a Deus o que Deus quer, cara. Simples assim. Porque a gente se compara, eu sempre falo isso, a gente se compara ao que a gente já foi. E aí sempre está bom. Graças a Deus por isso. Mas não é para se comparar o que era, é para se comparar o que deveria ser, já deveria estar sendo. Ó. Quanto tempo que a gente está aí nessa caminhada e de repente está dando volta naquela coisa rasa, os mesmos conhecimentos de sempre, as mesmas opiniões, os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, porque não tem uma convicção, não sabe onde vai chegar. Como é que eu vou chegar a algum lugar se eu não sei onde? Vou viajar, vou pegar qualquer ônibus na rodoviária, você está em qualquer lugar? Eu faria isso. Mas no vídeo espiritual a gente acaba fazendo. A gente pega qualquer ônibus, com qualquer direção e desce em qualquer lugar. Afinal de contas, todo mundo está fazendo. A gente foi na Lapa, né? Olha que coisa louca. Na princípio é todo mundo de transporte público, né? De trem, de metrô, do que fosse. Só que o apóstolo, no mesmo dia, acho que até quase, faltando 2 horas para a gente sair de casa, queria que levasse gerador, microfone, guitarra elétrica, para poder ter um alcance maior. Precisou de 2 carros, que era muita coisa, e pediu para o Rafael procurou alguém e me perguntou se eu poderia ir. Eu falei, não, já que é para ir. Aí ele, não, vamos de carro, ele falou que dá o combustível, paga o estacionamento lá pra gente, para não deixar o carro na rua, beleza, aí fomos. Aí o Rafael foi com o Steve no carro dele, e aquela menina colombiana que estava filmando as coisas, atrás, e foi eu e o Robson na frente, com a maioria das coisas, meu carro por ser maior, levei 3 carrões, levei gerador, violão, guitarra, um monte de coisa, e o Rafael levou só o pessoal e um violão, se não me engano. Chegando no meio do caminho, indo pela estrada de Uaíba ali, tinham 2 meninas que iam para a igreja encontrar com o pessoal que ia de trem. Só que por algum motivo elas estavam indo naquele horário, o pessoal do trem tinha ido embora. De repente o Steve vai e fala, para o carro que essas meninas aí vão com a gente. Rafael não entendeu nada, parecia que a menina tinha brotado ali do nada. Só que o carro dele não dava mais, aí ele colocou uma na minha, né, já estava com uma, ficou com 2 atrás e uma veio na minha. Aí a menina entrou, menina nova, menor de idade, nunca vi nas vidas, nunca viu a gente, olha a responsabilidade. Aí estamos indo. De repente a menina vai e pergunta, para onde que a gente está indo? Eu falei, pô, você não sabe nem para onde que vai, né? E o Rafa olhando para a cara do Rafa e falou, estamos indo lá para Lapa. Ela, caramba, é longe, né? Ah, mas eu estou indo, mas é? Aí o Robson, pô, tu tá indo e não sabe para onde que vai, não? Ah, não, mas é para a obra de Deus, eu vou para qualquer lugar. Olha a situação, eu pensei, se ela não sabe para onde está indo, imagina os pais, né? A menina de menor, com 2 pessoas que não conhece, indo para um lugar que não sabia onde era, e fico imaginando os pais. Beleza, esse foi só um episódio, passei até para o Felipe, para a gente se organizar nisso, né, cara? Isso é uma vida, estou com o filho dos outros no meu carro, acontece um acidente, um troço qualquer, o pai não sabe nem onde eu estou. Aí eu fiquei pensando, como é que tem gente que faz isso, né? Eu estou fazendo, por quê? Porque é para a obra de Deus. Ah, peguei aí o ônibus, quando soltar, eu desço e falo de Jesus, mas cadê a palavra? Cadê a convicção? Cadê a preparação? Cadê tudo? Sabe? Então a gente não pode ser assim, de estou indo porque todo mundo está fazendo. Existe uma direção para poder dar certo, não tem como. Se a gente não tiver uma palavra, uma convicção, a gente não vai funcionar do jeito certo plenamente. A gente pode até chegar a um determinado lugar, como já comecei coisas e parei no meio do caminho, porque Deus me falou que já deu, não era para ter nem começado, e eu tive que sair fora. Sabe? Então, não é por compaixão, não é por motivação dos outros, né? Não é por nada, é uma direção, tem que ter uma direção. Eu não posso sair fazendo por fazer. E saber que vão te ver o dia. Uma hora, tua hora vai chegar e vai ser natural. Você vai estar indo, daqui a pouco te acharam. Mas você está fazendo o que hoje? Quem sou eu hoje? Para lembrarem de mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Para poder te elogiar, para poder te criticar, para te ajudar, para te levantar. Elogios e crítica não podem nos motivar a fazer nada, né? Nem te paralisar por conta de crítica. Eu acho que elogio é até pior, sabia? E crítica a gente ainda fica, caramba, não fui bem como poderia ter sido, então vou me esforçar. Agora elogio. O que tu faz com elogio? Pô, mano, ficou muito bom o que tu fez, perfeito, nunca vi nada melhor. Se ainda tivesse dito, pô, fulano ali faz melhor que tu, e pô, tem que ser igual fulano ou melhor, né? É uma motivação. Agora não tem ninguém melhor que eu, o orgulho entra e eu paraliso, porque não tem mais o que fazer, eu sou o melhor que tem no momento. Igual esses caras que batem o próprio recorde, né? Igual o Bolt. O Bolt bate o recorde dele, porque não tem mais para onde ele correr. E aí não tem sentido. Então elogio também às vezes é uma coisa que pode te paralisar. Então não se motiva por isso, por você ser bom em algo, ou porque alguém te criticou, mas por uma palavra.
Deus mandou eu fazer. Eu não estou esperando ser elogiado, ser nada. Eu quero alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? É trazer mudança para aquela área da vida da pessoa. Então, se trouxe, estou satisfeito. Se foi bom, se alguém gostou, se outro está achando que eu estou querendo me mostrar, se eu estou querendo me aproximar de fulano para ser alguém me impulsionar para alguma coisa, eu não estou nem aí para isso. Sabe? Esse dia eu estava conversando com o Felipe sobre isso, porque essa pessoa que eu comecei falando hoje, né, que conversei na sexta-feira, com essa crise de identidade toda, ninguém me vê, ninguém me ama, eu não tenho lugar de influência na igreja e tal, e tantos lá, tem sempre isso, né? E tantos lá que eu vejo que não deveria estar, a gente sempre sabe de tudo da vida do outro, né? Que a gente tem que estar lá, não ele. E tantos lá, e bababá, e bababá. Aí eu falei para essa pessoa, cara, eu acho que a gente tem que ser mais agradecido pelas coisas que a gente tem, pelo lugar que Deus nos colocou, e funcionar onde nos cabe, cara. Não precisa ser visto. Eu estava falando com o Felipe. No começo do ano, falei até isso com o Léo e o Robson. No começo do ano, eu estava escalado para dar aula de redenção, que era agora que a Luciana está dando. E aí era eu e Léo. Léo ia dar a primeira, eu ia dar a segunda. Como o Léo ia dar a primeira vez, ele queria até inverter comigo, para de repente ter mais tempo e tal. E aí eu falei, pô, não, Léo, acho melhor que tu dê mesmo e tal. Conversando com ele, acabou dando. E aí no final do ano seria eu, que é agora em agosto, em final de agosto, né, que acabou. Aí o Felipe foi e falou comigo, pô, Léo, tem como tu abrir mão de dar aula esse ano e eu deixar a Luciana, até porque eu tô em Talmide, então Talmide é de 15 em 15 dias, vai ter dia que não vai poder ir e tal. Eu falei, Felipe, sem problema nenhum, cara. Se quiser ficar o resto da vida sem dar aula, não tem esse problema. Porque para mim, o fato de as pessoas poderem contar comigo já é suficiente. Eu estou lá no quadro de professores, para mim já é uma honra estar ali. Se vão me chamar, se não vão, se eu vou cobrir alguém que não vai poder ir, se eu vou dar minha aula inteira, se eu vou dar só duas, às vezes no meio da tua aula tem um encontro com Deus, tem alguma coisa que você tem que dar só 3. Cara, eu não ligo para isso. Por quê? Porque eu me apego ao fato de poderem contar comigo, para mim está bom. Sabe, eu não preciso ter tudo que você quer, mas quando você me pede alguma coisa, às vezes eu vou até não ter, mas eu sei que você conta comigo para isso. Tem uns amigos nossos que a gente sabe que só aparece para pedir, né? A gente olha na cara e está escrito pede, porque não se lembra para outra coisa. Mas glória a Deus por isso, pelo menos as pessoas contam com você, está sendo lembrado por alguma coisa. Mas eu sou grato por isso, né? As pessoas contam comigo por alguma coisa, às vezes já pediu um conselho que eu não tenho. Mas a pessoa lembrou de tu, cara. Não tem aquele conselho, mas, pô, Zé, o que tu acha? Pô, cara, isso aí eu nunca mexi não, mas pelo menos o cara lembrou que você existe, você tem uma palavra que pode dar o conselho. E se você der, se você não tiver, amém, mas só o fato de Deus estar contando com a tua vida já é motivo de alegria. A partir daí, você se alegra por qualquer outra coisa. Agora tem gente que só quer o muitão, só quer o tudão, quer ser o foco de tudo, quer ser visto em tudo. Você vê gente imperativa dentro da igreja fazendo tudo ao mesmo tempo e a casa indo por água abaixo, porque só tem tempo para as coisas de Deus. Porque dentro de casa ninguém vê, gente. Dentro de casa não tem ibope. Quem é que vê você cuidando da tua família? Vamos dizer, qual é a graça de cuidar da tua família? Para muita gente tem isso. Ninguém está vendo, ninguém vai me elogiar porque eu dei um conselho para meu filho. Não tem status nenhum cuidar de casa, gente. Vamos ser realistas. Qual é a graça de cuidar dentro da casa? Só que os frutos vão mostrar. Tanto a desgraça quanto o sucesso. E aí quando os filhos estão se perdendo, quando tem gente engravidando antes da hora, aí aparece. Aí aquilo que você não quis fazer, está todo mundo vendo o teu fracasso porque você não quis fazer. Então, às vezes, você só vai cuidar dos seus ali. Ó. É uma família bem sucedida. A Bíblia não fala sobre isso? Antes de você cuidar da igreja, você tem que ser bem sucedido na tua casa. Aí fala, não ser apegado ao vinho, bababá, mas ser marido de uma mulher só, seus filhos te respeitam, bababá. Então, o começo não está aqui fora, o começo está dentro. Então, a tua célula hoje é a tua casa. Cuida dela, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, põe eles no caminho. Daqui a pouco, naturalmente, vão olhar para você e vão ver o sucesso dos teus frutos para você fazer outras coisas. É uma irresponsabilidade pegar quem não cuida bem da casa para cuidar da casa de Deus, para cuidar de vidas. Deus não vai fazer isso, a não ser quando é forçado. Outro irresponsável te bota lá irresponsavelmente e vira aquela bola, né? Um irresponsável cuidando de outro, como a gente sabe de tanta história por aí, porque a visão está distorcida. Então aquilo que eu acho que é certo para mim, eu vou achar que é para você, mas se estiver errado, eu vou te botar numa furada que um dia me botaram, mas que quem me botou também foi posto, e é de erro em erro a gente vai crescendo todo errado, e o fruto vai vir. Então eu preciso ter uma convicção. Está nesse lugar de hoje? Faz o que está para hoje. Tem ninguém vendo? Mas Deus está te vendo. Só existe dois tipos de recompensa. A de Deus ou a dos homens. Não existem as duas. A Bíblia fala, aquele que faz e é visto, já ganhou a recompensa dos homens. Jesus não criticava aqueles que oravam nas praças, não sei o quê, tudo rasgado porque estava de jejum, escovava nem o dente, cara cheio de remela. Que isso? Estou de jejum. Estou 5 dias sem dormir. Estou em vigília. Filho, já ganhou tua recompensa, já te reconheceram. Um monte de gente está batendo palma para você. Acabou ali.
Agora, é no teu quarto, que em secreto você ora, em secreto Deus te reconhece. Esse secreto que a gente tem que procurar. Para quando chegar a hora de ser visto, você está sendo tratado no teu orgulho, porque você não faz questão daquilo. É teu natural cuidar. Então você vai chegar em lugares que você vai ver que é natural. Então, se estão te elogiando, se estão te criticando, não estou aqui procurando isso. Estou procurando fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim hoje é essa. É estar aqui nesse lugar. Sabe? E é impressionante. Quanto menos você quer aparecer, mais Deus te faz. Você foge daquele lugar. E quanto mais você quer se amostrar, mais Deus te arrebenta. Quem mandou você ir para aí? Não mandei para lugar nenhum. Pode ver, os mais fanfarrão é os que mais querem aparecer, não tem conteúdo, não tem nada para oferecer, a família está um caos, mas quer estar lá, quer estar falando, quer estar no microfone, parece que é um ingresso para o céu, pegou aquilo ali, está garantido. Pelo amor de Deus, isso é uma responsabilidade do caramba, gente. Se soubesse dizer naquele nem está perto, porque não é para qualquer um, não. Estou falando que quem está lá é melhor que a gente não, mas está lá porque Deus mandou, ele está, preparou ele tem uma convicção e está lá. Mas é muita responsabilidade você cuidar de gente, você trazer uma palavra para a igreja. Pô, lembro do Gustavo ministrando, cara, garoto, vi chegando lá esses dias, dando fralda. Moleque abençoando minha vida, aquela história dos burros lá, que botou em cima da carroça. Eu nunca mais esqueci a ministração dele. Né? Que às vezes a gente está bem intencionado, igual o outro segurou lá a arca e foi fulminado, que de boa intenção não adianta. E a gente às vezes tem coisa que a gente precisa levar, e a gente coloca na carroça, e não é para a carroça levar, é para a gente levar. Então foram coisas que o cara falou, ministrando para a igreja. Imagina quem chega ali, não tem convicção de nada, conhecimento nenhum, tem que se basear pelo que ele está dizendo, pelo que você está dizendo hoje, para tomar uma direção. Imagina, o conselho do Edmar vai fazer o Wallace tomar decisão na vida dele, da família, do trabalho, e tu sai falando porque, afinal de contas, sou da igreja, né? Eu tenho que falar pro cara, senão eu vou dizer que eu não tenho nada para dizer. Cara, não tenha vergonha não. Pô, nessa área aí eu não faço a mínima ideia. Vai orar a Deus, vai procurar outro. Não é vergonha você não saber o que você faz, o que você dizer que não sabe, sabe por quê? Quando você diz que não sabe, você acertou. Acertou em dizer que não sabe. Dizer não sei também é uma resposta. A gente acha que a resposta para tudo é alguma coisa. Mas não sei, às vezes a resposta mais sábia que você vai ter é dizer, eu não sei. Não faço a mínima ideia. Procura outro. Não, mas pô, tu conselho um monte de gente, não tem conselho para mim? Exatamente. Para você. Nesse momento eu não faço. Se quiser esperar, a gente procura junto, mas vou ser sincero, não faço ideia do que eu vou te falar. Porque eu não sei. Simples assim. Não sei é uma resposta também. Tem esse entendimento de que não sei é uma resposta, não posso é uma resposta, não vou é melhor do que dizer vou e não apareço. A Bíblia mesmo fala sobre isso, não dê voto de tolo que você dá e depois não cumpre. É muito mais bonito dizer não vou do que vou. Quantos de vocês disseram que viriam hoje? Todos vieram. Era melhor dizer que não via do que, não estou falando do Flávio não, só ele que não está aqui. Ele não sei o que porque ele está sem internet, liguei para ele, deve ter sido alguma coisa. Mas seria melhor dizer não vem e não vir do que dizer que viria e ficar esperando você, chegar a começar atrasado, né? Erradamente, que isso não se deve fazer, é injusto com quem chegou, mas a gente bota a misericórdia bem para funcionar. Quer esperar, no final das contas a pessoa não aparece. Olha isso. Pô, cara, não vai dar para mim não, começa aí, desculpa, vai. Acabou, não tem problema. O cara disse, honrou a palavra, mesmo dizendo que não viria. Mas chegou e falou. Então a gente tem que ter essa convicção. Deus não falou? Não faça, senão a gente vai assinar nosso fracasso para depois voltar para o mesmo lugar que estava. Não é assim que a gente faz? A gente erra, dá mal voltão, apanha, volta lá para o mesmo lugar que poderia estar já avançando. Quando a gente pega o caminho errado, a gente tem que voltar para o mesmo e pegar o caminho certo, né? Às vezes não tem retorno, com aquele cara daquele vídeo da Ponte Rio-Niterói, vocês já viram. O cara pede um conselho no posto lá, como é que chegava, esqueci do nome do lugar. Aí o frentista, tem vídeo na internet, muito engraçado. Cara, vai por aqui, ó, mantenha a direita, não tem como errar, é só manter. Isso ele tá falando, filmando, né? Não mostra onde é que ele tá. Aí eu queria dizer para esse rapaz que me falou no posto de gasolina, olha onde é que eu tô. Aí ele mostra a Ponte Rio-Niterói. Aí ele, tinha como errar sim, tá? O cara não tinha como voltar, não tinha retorno. Vai embora lá no final da ponte. Muito engraçado ele falando, cheio de ódio no coração. Acho que aconteceu na maioria. Pô, Eu queria acrescentar uma coisa com vocês. O que acontece? Toda base precisa ter uma estrutura. Como é que se constrói isso? Eu estou ouvindo o Léo falar sobre José, tal, que aquele cara falou sobre, que lembrou sobre José, né? Por que ele lembrou sobre José? Porque ele tinha passado um tempo de qualidade com ele na cadeia. Então, para você ter uma direção correta, tem que ter uma base. Essa base tem que estar bem sólida, senão qualquer direção que você vai tomar, ela vai cair
E aí você vai ter que dar essa volta toda, igual o cara fez. Mas a base, ela tem que ser bem consolidada. Tipo, aprender, você tem que ter um conhecimento naquela base, para que aquela base tenha uma direção correta. Senão tu vai virar para a direita, vai pegar a ponte Rio-Niterói. É igual a escola, né, o exemplo que eu dei. Porque o fato de você estar aprendendo não significa que você está aprovado. Antes de você ser visto, você vai ser aprovado. Na escola não é assim? Seria muito bom chegasse na sala de aula, eu anotasse tudo, o professor falou, ano que vem estou no ano seguinte. Não, tem que ter prova, filho. Né? Vamos trazer. Se bem que disseram que acabou esse troço. Por que eu estou falando isso? Porque eu às vezes no meu trabalho me deparo muito com situações de gente que dá aula para a sociedade, que tem carros elaborantes, não vamos citar nomes, que o cara chega e fala assim, pô, como quem diz, você sabe fazer isso aí? Ele te julga. E quando você mostra na prática que você sabe conduzir aquele conteúdo, aquela base, na direção da correção de toda a geometria, o cara fala assim, pô, tu é o cara, não sou o cara. Lá atrás, a base eu aprendi. Uma coisa que ele não foi preparado para fazer. Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa... E às vezes, só para a gente concluir, às vezes a gente já está no lugar que não deveria estar, igual esse cara na Ponte Rio-Niterói. Nesse exemplo me fez lembrar uma coisa. Quando ele estava na Ponte Rio-Niterói, ele já sabia que ele estava na direção errada. Ele já sabia. Ele não queria ir para Niterói. Ele queria ir para o centro da cidade. Sei lá para onde. Mas às vezes a gente já está no lugar, mas não tem mais como voltar. Vai ter que ir até o final, vai pagar todas as... Vai pagar toda a pendenga. Pagar pedágio. Cada segundo de combustível que tu gasta. Tu sabe que é desperdício, porque não era para tu estar ali. E a vida não pode fazer vantagem, só se não tem como. for de cavalo, fazer Isso vídeo. também mostra o seguinte, por onde você vai, o conselho de quem que você está buscando. Isso aí também mexeu agora comigo, é o seguinte, uma vez eu ouvi a pessoa falando assim, você não pode buscar, acho que até ela falou, buscar conselho espiritual de quem não é espiritual. Entendeu? Então ele foi buscar como é que eu faço para chegar ali em São Cristóvão? O frentista, o frentista tá ali, né? Passa carro toda hora. Mas que a confirmação? Foi por conselho de uma pessoa que Pegou o primeiro e foi embora. pagou o preço, O preço da confiança nele. depois uma confiança no cara e quebrou a cara. Então, assim, Às vezes o cara quer saber, cara, mas tem gente que não sabe explicar. Não adianta, tem gente que não pode funcionar em certa área porque não sabe. Não sabe. Você falou do Tem menino aqui no informação, passeio mas não sabe internet. passar. Cara, esse ventinho aqui que vocês estão vendo aqui, do outro lado parece furacão, filho. Lá na onde ele mora, isso é pior. Ali onde eu moro, ali esse ventinho que vocês têm aqui, caralho, cara. Pô, lá em cima do prédio, uma ventania. Eu fiquei 2 dias sem internet por causa disso. É desse vento aí. Esse ventinho aqui, ó, lá é horrível. Uma ventania terrível. E os prédios ficam de quina assim pra parar assim. Horrível. Amém, gente? Então que a gente entenda que, igual o Edmar falou, né, saber a quem procurar, primeiro a Deus, claro, confirmar aquilo que você tem, e nada que te falem, cara, vai ser uma novidade para você, vai ser uma confirmação. Não tem como do nada dizerem para você que você é evangelista e você nunca ouviu falar sobre isso. Não tem? Isso não existe. Sabe, você já tem algo que te move, vem alguém te dar uma palavra, aquilo confirma dentro de você, não existe alguém que vai inventar, vai te forjar, né? Vai te formar uma história ali, agora você... Não. Se falou coisa que não tem nada a ver, é igual imposição de mãos, cuidado pelo que oram por você, cuidado com os teus amém para tudo. Tá vindo de Deus, é igual música. Pô, música eu vou nem perder meu tempo falando. Mas oração, às vezes, umas coisas que os outros falam, que eu, tu dá aquela abertura de olho assim, nunca ouvi isso não, brother. Então tá, deixa ele falar, mas não sai recebendo tudo, porque parece que tudo é de Deus. Tudo que está dentro da igreja é de Deus, não é. O melhor lugar para enganar o crente é dentro da igreja, cara. No mundo a gente está... Vou ficar procurando Deus na novela, vou ficar procurando Deus em outro lugar, vou procurar Deus na igreja. E às vezes tem pessoas sendo usadas para falar coisas que não tem nada a ver e você não tem uma base, você vai pelo que ele está dizendo. Você precisa ter a tua convicção para que o dia que te falarem alguma coisa só vai confirmar ou não. Não vai ser uma coisa nova. Né? De repente você virou pastor. Não. Já tinha uma chamada, uma inclinação para cuidados de gente, uma paciência que ninguém tem, uma coisa de chamar todo mundo para dentro de casa. Isso é um chamado pastoral que vem alguém que nunca te viu, não necessariamente só esses, né? Mas esses são os que mais assustam, e começa a falar coisas da tua vida e fala, caramba, é isso aí, agora que eu sei, vou procurar viver aquilo ali. Né? Eu, fechando parte 15, agora eu vou fechar mesmo, eu falando de mim mesmo, eu sempre tive muita facilidade de ensinar, seja lá o que fosse, antes de me converter, aprendi uma coisa, facilidade e prazer, ensinar qualquer coisa, ensinar, consertar alguma coisa,
depois que eu tirei a habilitação, ajudar os outros a dirigir, ensinar por que as coisas acontecem como acontecem, violão, o pouco que eu sei, eu passo para os outros, e de repente eu vou e me converto, né? E começo, eu sempre vi coisas, né? Isso é principalmente para zoar, né? Eu vejo coisas que as pessoas não veem, eu sou muito detalhista, né? Se me mostrar uma foto, a primeira coisa que eu vejo é o que está atrás, né? Minha cabeça funciona ao contrário. Eu não sou muito óbvio, eu sou o inesperado. E aí eu me peguei lendo a palavra, né? Claro, no meu princípio da caminhada, caminhando com pessoas que têm esse princípio de mestral, né? Filipe, o próprio apóstolo, pessoas que eu ficava doido, o cara pegava uma frase, fazia uma ministração, tirava coisas, tudo paralelo ao espiritual, uma coisa muito louca. Só que eu nunca soube que eu tinha essa facilidade com leitura da palavra. E aí eu fui passando no meu princípio lendo e sempre tirando alguma coisa, estudando sozinho. E aí eu comecei a ver essa facilidade de também entender a palavra de uma forma além daquilo que está escrito, que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se esforçar para entender o que vai além da letra. Senão é só um livro que qualquer um lê e entende o que está escrito. Deus quer falar coisas ali. Enfim, aí eu comecei a pegar os detalhes, juntar uma coisa com a outra. Claro, quanto mais você tem conteúdo, mais você vai ter como associar, né, a outro texto. Como é que você vai associar aquilo que você não conhece? E aí um dia uma pessoa foi e falou para mim. Foi até o pastor Giovanni, há muito tempo atrás. Quando eu ministrei a primeira vez em Terra Fértil, ele chegou, a primeira coisa que ele falou, nem me conhecia direito. Ele falou, teu chamado é mestral. Eu fiquei tudo sem saber como reagir. Você tem uma facilidade da palavra, blá, blá, blá. Eu falei, amém. Mas não sabia nem para que eu estava dizendo amém, né? O pastor que falou aquela ideia de dar amém para tudo. Mas glória a Deus foi ele. Depois de novo, aconteceu de novo, de eu ministrar não sei aonde, veio alguém e falou para mim, teu chamado é mestral. Você tem uma facilidade de ensinar. E eu comecei a ver isso. Comecei a perguntar conselhos, né? Pessoas certas. E aí, me identificando com pessoas que fluem nisso, eu lembro da pastora Dani, do Maurício, né? Quem tem mais tempo lá conhece. Ela era mestra Dani. Neise. Quando teve em Antioquia o módulo mestral, eu me identifiquei muito. Eu lembro de Aline quase pulando da cadeira quando falava do chamado profético. E para mim o chamado profético é só um chamado, não faz nem cosca. Então você vai sempre se encaixar com aquilo que Deus tem para você. Você não consegue piscar quando estão falando daquele assunto, quando tem a oportunidade de fazer. Sabe, às vezes as pessoas querem uma explicação de algum texto e eu nunca li aquilo daquela forma, mas quando a pessoa pergunta, eu leio e trago aquilo, a pessoa fica, caramba, foi isso mesmo e tal. Ali já tem uma facilidade de interpretar sonho, né? O Wallace compartilhou com a gente um sonho muito louco lá dele. E ali me trouxe uma coisa, né? E eu falei, caramba, é isso aí, não tem nem que acrescentar, já falou tudo. Sabe, mas é uma confirmação que você vai ter. Vão chegar para você e vão dizer, você é isso, não é passe a ser, né? Igual o Léo falou, assim, já funciona, é normal. Quando é levantado lá na igreja, quando faz aquele momento de oração, derramamento do óleo, né? Filipe lá, que foi a última vez, Cat, essa galera que foi por último, foi só uma confirmação, foi só uma legalidade, uma demonstração no reino espiritual, para eles funcionarem com mais intensidade, não é para eles passarem a ser. Mas como é que vão intensificar a gente se a gente não está fazendo nada? Não se intensifica nada, né? Você faz o mínimo, que é como a palavra fala, seja fiel no pouco, e esse pouco Deus vem e te impulsiona, mas tem que ter uma palavra, uma direção, para você não dar errado. A ideia de tudo que eu estou falando aqui é para você não dar errado. Ser bem sucedido não é o sucesso que a gente vê no mundo. Ser bem sucedido é fazer o que Deus tem para a gente fazer. Se é para você cuidar da tua casa bem cuidado, que cuide. Igual a mãe da Ana Paula Valadão fala, ninguém sabe nem quem é ela. Eu, por exemplo, sou coisa que eu devo falar. Ela sempre ficou nos bastidores, né? A gente conhece o pai, o irmão, todos os valadores da vida aí estão aí. Quem é a mãe de Ana Paula Valadão? Eu não sei nem o nome. Mas um dia ela falou na igreja dela que o ministério dela foi cuidar dos filhos. Foi cuidar da casa, para o marido ser pastor, enquanto os filhos cresciam, botar os filhos no caminho do Senhor. E olha a influência dos filhos, né? Diante do trono, tantos outros por aí. Então tem coisas que você vai ficar nos bastidores, mas fazendo para alguém funcionar. Né? Tantos evangelistas aí, gigantesquos aí, que a gente não sabe quem evangelizou ele. De repente aquele cara que ganhou ele, só ganhou ele, e ele ganhou milhões. E aquele cara que ganhou ele? Qual é a influência? Qual é a importância? De repente você vai ganhar um que vai ganhar 10 mil, e você não tem condições de ganhar 50. Sabe? Então cuida do teu pouco, seja fiel no teu pouco, cuida da tua casa, cuida dos que estão ao teu redor, enfim, que Deus confiou. Para que naquele pouco, Deus, querendo ou não, estou falando que isso também é trampolim para nada, estou falando da vontade de Deus, se Deus quiser, Ele vai te botar para um lugar maior. Se não, você vai ficar melhor ainda do que você já está fazendo e que flua, e a gente seja bem sucedido no que a gente está fazendo. Senão não tem sentido, a gente vai ficar dando volta, não tem palavra de influência para a mulher, não tem palavra de influência para os filhos, não tem palavra de influência para os amigos, porque não é bem resolvido, não sabe quem é, sabe? Não tem moral para falar porque não vive aquilo. A gente precisa ter essa convicção de que a gente é, em primeiro lugar, e depois funcionar. Peixe não faz força para nadar, passarinho não faz força para voar,
porque é aquilo que ele nasceu para ser. Amém, amados irmãos? Você está falando, Léo, a respeito desse episódio nosso da igreja, né? Que essa época da Talmud aí, o primeiro chamado que o apóstolo fez lá, e eu escutei a pessoa falar que ela tinha que ser chamada. Eu escutei falar. Não tem que ser chamada essa primeira turma, porque isso, aquilo. Ela que achava isso. E eu fiquei pensando assim, a pessoa não está preocupada pelo chamado, pela obra, pelo status. Então isso daí é assim, muito complicado. Quem está do lado vendo, como você falou, entendeu? Soa mal pra caramba. Então tem que estar focado realmente a finalidade. Aí, imagina se você é essa pessoa que falou isso, não nesse extremo, né? Mas alguém que está sendo visto assim. Eu lembro de um último, acho que o penúltimo talmud que o apóstolo estava falando, quando Jesus perguntou, o que o povo fala de mim? O que eles acham que eu sou? Uns acham que você é isso, é aquilo, outro, é um profeta. E ele pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Né? Quem eu sou? Tá. Aí o apóstolo estava falando, a gente acha, porque o mundo fala isso, que a gente não deve se preocupar com o que acham da gente. Porque afinal de contas, o que vale é o que eu sou. Deus sabe quem eu sou. Mas um testemunho ruim é uma influência ruim. Você pode até... Você vai aprender o que não ser nesse caso, né? Claro que você não vai copiar ele. Mas infelizmente você ser um exemplo do que não ser é a pior coisa que você pode ensinar. Eu conheço muita gente que me ensina que não ser. Eu não devo ser um pai como ele, não devo ser um irmão como ele, não devo tratar minha mulher como ele trata. Existem pessoas que me ensinam como não ser. Não devo ser nervosinho na fila quando alguém entra na minha frente, não devo. Estressado no trânsito, não devo ser assim. Só que a gente tem que se preocupar sim com o que acham da gente. Como você fala com a tua mulher na frente dos outros, claro, não na frente também em casa, mas deve ser natural, mas tudo é um comportamento, né? Não estou falando que a gente acerta em tudo, tem muita coisa para a gente aprender, mas no mínimo se preocupar com a imagem que a gente está transmitindo, porque um cara desse aí hoje pode ter entendido, pode ter alguém que ouviu também, o líder dele já pegou firme, o cara se arrependeu, o cara não quer mais saber dessa ideia de ficar se amostrando, mas e para você que não sabe disso? Como é que tu desconstrói essa ideia? Pô, fulano é fanfarrão, fulano quer se amostrar, e às vezes o cara já está numa outra vibe já, está ministrando ali, já entendeu, quebrou o orgulho, mas dentro de você que viu aquilo, pô, isso aí está se mostrando, sabe? É difícil quebrar. A dimensão da coisa dá, que eu fiquei com aquilo, eu falei, pô, prestei atenção, ela não foi chamada na primeira. Aí fica aquele troço na cabeça. Eu fiquei reparando as outras vezes, ela não foi chamada na primeira, para Deus tratar, certamente, entendeu? Se ela foi chamada na segunda. Mas e aí? Entendeu? Mas será que ela estava? A segunda eu não quero mais, não. Entendeu? E outra coisa que foi trocado mesmo. Eu estou dando um exemplo assim, essas coisas pra gente, entendeu? Não estou falando julgando o outro, não. Como se fosse. A gente desfazer isso no outro é difícil, porque para alguém desconfiar da gente basta uma palavra. Agora, para você desconstruir, tu tem várias atitudes e a pessoa não se convence que você mudou. Sabe? É muito mais difícil provar o contrário. A pessoa dela não era nem estado mesmo, sabe? Não é nem para ser chamado para estar ali, né? Entendeu? Então você é sempre complicado, cara. Igual meu professor falava, primeira infecção não fica. O problema é que ela é ruim de tirar. Existe a primeira pessoa que fica, não, que ela é ruim de tirar pra caramba. Dá pra ficar outra, mas que é ruim de trocar. Pegando essa brecha de sobre não se meter no propósito, né, de Deus. Em fevereiro, desde fevereiro pra cá, né? Fevereiro a mãe teve AVC, depois perdeu o emprego, passou da mesma ficou desempregada também. Pagou um aluguel, era caro. Ou seja, desde fevereiro pra cá só quebra, só tragédia. Minha irmã começou a dar problema de uma nova de 19 anos, mandaram na Barra de São João, minha outra irmã engravidou na época, ela estava com filho, né? Também saiu de casa. Ou seja, eu sempre querendo fazer alguma coisa, né? Sempre querendo ajudar. Não se conformando. Aí eu orando sempre, né? Querendo fazer, aí a Marisa falou, de repente isso é um propósito de Deus para tratar com seu pai e sua mãe. Porque meu pai sempre dizia que não ficaria empregado nunca, a pega dele estava estável, e a mãe também, mesmo pagando aluguel eu tinha condições razoáveis de vida, não faltava nada, sempre tinha um dinheiro para tomar cerveja, sair para onde quisesse. Então eu fiquei pensando, realmente. E assim, não menti, né? Assim, eu orei, busquei, orando pela orientação a Deus e tal. Hoje, minha mãe foi tratada, né? Eu AVC ela deu pela boca, mas sem tratamento nenhum, sem nada, somente a gente buscando, eu e isso, orando. Ela hoje estava, a saúde foi renovada, vamos dizer assim, né? Não tem sequela do AVC. Normalmente
Acho que Deus tratou de uma parte certinha essa coisa, hoje ele falou até em procurar emprego de ajudante, não sei o quê. Já começa uma coisa que ele nunca imaginou fazer. Já estava com outra visão. Aí Deus arrumou um empregozinho para ir lá para voltar para a rede do negócio esse dia. Então, quer dizer, Deus faz coisas que você não precisa nem se meter. Isso aí. E é tratamento dele. E Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Eu vi uma Entendeu? palavra assim, deitado na cama, que me trouxe tanto temor de Deus, né? Eu tô em casa ainda. Não estou trabalhando. E eu estava lembrando do outro trabalho que eu ganhava razoavelmente bem, né? E eu falei, eu lembrei assim, falei, pô, se eu estivesse naquele trabalho lá, no lugar onde eu estou morando hoje, eu estaria razoavelmente bem, financeiramente bem, porque eu tenho um gasto bem menor do que o lugar que eu morava e tinha um salário bem acima do que aquele que eu vou gastar hoje. Aí minha esposa falou para mim o seguinte, mas se tu estivesse lá, você não estava aqui. Ou seja, se eu tivesse com o salário que eu ganhava lá, eu não tinha sido chamado e recebido o apartamento onde eu moro. Eu recebi porque eu estava desempregado. O salário, às vezes parece que é perda, né? Isso, mas então é não ganho. foi uma perda. Aí eu falei, Deus, a gente precisa estar atento às coisas pequenas. Acessível, né? Cara, Não vir com atos naturais. uma palavra que me move muito é quando fala que todas as coisas cooperam para o bem, mas daqueles que amam o Senhor. Então o nosso papel é amar, é obedecer, é fazer para que tudo seja algo que colabore. Porque às vezes a gente também sofre coisas que é consequência do nosso erro e a gente acha que está contribuindo. E não está contribuindo. A gente deu mole, a gente está colhendo e vai ficar nisso, não vai contribuir em nada. Agora, se tu está fazendo tudo certo, se tu está se encaixando cada vez, se livrando mais daquilo que não convém, fazendo aquilo que precisa fazer, vai contribuir de alguma forma. Se está desempregado, se perdeu alguma coisa, enfim, está contribuindo. Não sei como, vê José, né? Você já falou de José. Estava contribuindo, vai entender que contribuição é essa. Teus irmãos te vendendo aí como escravo, enfim, aquela história toda. Eu estava conversando rápido, só um minutinho. Ontem eu estava almoçando todo mundo, sempre eu mostro todo mundo junto na mesa. Né? Coisa que eu já terminei aqui em casa há anos atrás. Nada de uma sala, um quarto. E no começo do ano, só quem estava empregado aqui em casa era eu. Estava puxado, cara, a faculdade da Isabelle e tudo. E a gente nunca murmurando, pelo contrário, agradecendo que não estava faltando ali nada na hora da mesa. Nunca faltou, não está faltando, eu tenho fé que não vai faltar. E conta pagando. E ontem a gente estava conversando, os 4 empregados. Assim, sabe? Então já está tudo disponível pra gente, cara. É só a gente tomar posse daquilo. Agora tu imagina, só depois do emprego que tu começa a agradecer. Né? Imagina para Deus isso. Cada um ganhando um salário de Isabela, graças a Deus que é até química, arrumou um trabalho agora para pagar um salário bom. Uma luta com 20 anos. Não, pai, vou ajudar, vou pagar minha faculdade agora. E tem um ticket que é tanto que eu vou dar metade para o seu para a escola, olha só, para as compras. Então, quer dizer, Deus foi tempo de ensinamento para agora desfrutar. Está disponível para a gente. É isso aí. Não tem filho favorito, não. Isso aí a gente estava conversando, Zé, sobre os frutos de quem quer aparecer. É os frutos tem que ir. Frutos sobre a minha família. Vai lá. Isso aí, amém. Tranquilo. Valeu. Valeu, Vinícius. Reflete isso. Com certeza. Meu pai, eu também tive passado por meu pai nunca chegou a me pedir nada, porque eu morei com meu pai. Mas eu era estagiário e eu pagava minha faculdade, só que 2 vezes por ano o valor era maior. Aí eu não tinha como pagar, e ele pagava. Então, eu falei, pai, tá aqui, ó. Eu levo marmita, então tá aqui, ó. A refeição é todo seu, faz compra. Ele comprava besteira, né? Porque ele militar ganhava muito. O meu cartão, se não me engano, na época acho que era R$300. Eu comprava R$300 de miojo, biscoito, fruta. Mas quer dizer, tava lá. O que ele vai fazer não é problema seu, né? Mas assim, e ele fala até hoje, não, porque os seus irmãos trabalhavam e ajudavam e você não faz nada. Quer dizer, o meu legado ficou, entendeu? Não foi nem ele que me criou, mas isso aí que você é o reflexo, o seu reflexo na vida dos seus filhos. Amém, gente? Foi benção? Mais ou menos. Melhor do que nada. Eu queria tirar um tempo agora pra gente estar orando, só que eu queria uma oração específica pela vida do Theo, né? Ele até foi embora. Tem que levar a vida no céu, porque graças a Deus ele tem ficado numa situação estável, né? Que não está tão melhor, mas não piora. Graças a Deus o negócio é muito sério. Teve que abrir porque rompeu lá a fezes na barriga dele, teve que fazer dois buracos de dreno. Geralmente usam
quantidade era tão grande que são 2. Já é prematuro, né? 7 meses, já garoto, pô, desse tamanho, estava com 920 gramas, né? Com feijão. Só que assim, é um milagre total, né? Imagina a gente adulto, né? Quando tem aquela negócio de história também, às vezes. Pênis. Isso aí é 24 horas, 48 no máximo, para tu sair correndo pro hospital, porque aquilo vai generalizar adulto, formado, resistente. E um garotinho aconteceu aquilo, né? Só foi rápido porque ele já estava lá. E graças a Deus tem cuidado. Às vezes a gente tem essa tendência de dar uma afrouxada na oração, baixar um pouco a guarda, porque Deus está fazendo. Parecia que o garoto ia morrer no dia seguinte, tá? Ele já fez 15 dias, ou 12, se não me engano. E Deus está cuidando, mas que a gente não, lembrando em casa, sabe? Não parar de orar por isso. Não precisa pedir a mesma coisa, quem sabe que o coração não é isso. Mas ser grato, sabe? Proclamar palavras sobre ele, vamos declarar coisas sobre a vida dele. Sobre a vida de Vinícius e Viviane também, que não está fácil, sabe? Viviane operou, daqui a pouco foi pedra no rim, está com catéter, está com um negócio também, sabe? Eles têm sido muito fortes, sabe? Um casal novo. Viviane já perdeu um filho de outro relacionamento, então fica aquela coisa na cabeça, né? De pensamento maligno bota mesmo, de até visão ela já teve, de estar num cemitério, será que eu vou perder? Todo dia uma apreensão de que o filho vai morrer. Mas a gente sabe que Deus não faz isso, né? Esses pensamentos não são de Deus, Deus não fica anunciando morte para ninguém, se tiver que morrer, vai morrer. Mas Deus não fica fazendo isso com a gente. Imagina, todo dia tu ficar lembrando que teu filho vai morrer, porque Deus botou isso na tua cabeça para tu se preparar. Isso não existe. É o diabo puro, querendo ir quebrar tua fé naquilo que você tem convicção. Amém? Eu queria que a gente orasse junto, todo mundo, ficar só ouvindo e declarando sobre isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, também. É o Senhor que está guardando, é o Senhor que está guardando. E assim nós agradecemos porque o seu nome nos faltou de começa a ganhar peso, em breve tirar os nossos pessoais, aquela casa seja alegre, a tua presença é muito aquele Pai, todas as médicas, as enfermeiras agora, toma a mão de cada uma que vai cuidar daquele menino, seja tuas mãos, seja as tuas mãos cuidando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque seja o Senhor de Só um complemento maior, 100% para essa criança viva. Para que seja muito exemplo para os outros. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deu milagre. Amém. Amém, gente. Vamos nessa, vamos buscar nosso povo. Vai em casa? Vai ficar direto aí? Vou lá buscar meu povo. 10 para as 10.